aqui sugerir apenas a introdução feita por esses dois historiadores argentinos, José Luiz Romero e o seu filho Luiz Alberto Romero. Mas quem quiser acessar e passar um pouco pelos documentos que são proclamações de independência, que são manifestos, que são legislações, textos legislativos, é uma coletânea realmente saborosa. Ao mesmo tempo, um texto que é um texto contemporâneo, que é um texto que faz parte desse movimento de renovação historiográfica a que eu me referi, ou seja, um texto que está procurando semear essa perspectiva de olhar para o século XIX com outros olhos, reconhecendo ali toda uma complexidade em termos da construção da negociação política, em termos do esforço de persuasão, das instâncias de negociação, da importância do referencial republicano. Não é que a República fosse algo ali, simplesmente um pretexto para que os caudilhos fizessem o que bem entendessem, mas a República como uma referência efetiva, que teve lugar, que foi central nessas negociações. E esse texto é da historiadora argentina Hilda Sábato. Ele se chama Horizontes Republicanos na Iberoamérica, uma perspectiva de longo prazo. Tá? Um texto curto, mas muito contundente, muito interessante, que vai também iluminar um pouco o debate que nós vamos desenvolver nesse curso. Na aula seguinte, uma aula sobre a Argentina. Federalistas e unitários na formação das Províncias Unidas do Rio da Prata. Essa é uma aula clássica em História da América Independente, porque ela vai tratar da formação do Estado Nacional Argentino, da disputa entre federalistas de um lado, unitários de outro lado, e as figuras e as leituras que vão se destacando nesse cenário, dentre elas a figura de Domingo Faustino Sarmiento, um pensador que depois se tornou presidente da República e que escreveu a obra Facundo, Civilização ou Barbárie. Já ouviram falar desse texto? O texto Facundo, Civilização ou Barbárie, de alguma forma sistematiza essa percepção tão forte no século XIX sobre a disputa entre a civilização e a barbárie. E ele vai levar essa questão para a Argentina, para pensar a realidade argentina e o que ele apontava como desejável para o futuro da Argentina. É um livro rico, fértil, instigante e que, ao mesmo tempo, é um documento de época. Ele é um documento primário e vai fazer parte da primeira atividade com documento primário do nosso curso. Na semana seguinte, nós passamos para o México. E aqui no México, nós vamos falar também da formação do Estado Nacional Mexicano, mas a grande questão é o lugar do indígena no México do 19. Tá? Grande questão é o lugar do índio e de que forma esse índio foi reivindicando um certo lugar, foi sendo visto pelos liberais, pelos conservadores e a forma pela qual os índios foram sendo assimilados ao Estado Nacional, porque os índios tinham uma maneira de viver na época colonial, no vice-reino da Nova Espanha. Havia toda uma organização que havia sido estabelecida pela coroa espanhola no século XVI para reverter a mortandade indígena logo após a conquista. A coroa se alarma com as epidemias que circulam e os confrontos que vão dizimando os índios, e a coroa pensa em algumas soluções jurídicas para, de alguma forma, proteger esse índio no mundo colonial. É um índio que tem que pagar tributo, enfim, é um índio que há um peso que recai sobre ele, mas ele, de alguma forma, se preserva desse processo de realmente de disseminação de doenças e de exploração da mão de obra através da encomenda, coisas que estavam comprometendo a
todas as sociedades indígenas americanas. E essa estrutura criada pela coroa no século XVI alcança resultados razoáveis, ao ponto de, a partir do século seguinte, a partir do século XVII, acontecer um processo de recuperação demográfica das populações indígenas da Mesoamérica. E esse processo de recuperação demográfica vai consolidando esse modo de vida, essa estrutura jurídica, essa estrutura das comunidades agrárias que haviam sido criadas no século XVI. Isso atravessa o século XVII, atravessa o século XVIII. Quando chegamos ao século XIX, o Estado Nacional precisa se definir sobre que postura assumir em relação àquele estado das coisas. Quer dizer, os índios permaneceriam convivendo com o Estado daquela maneira, e essa se torna uma grande questão do século XIX, que vai ser a ênfase dessa aula. Eu vou indicar, na aula, eu vou indicar textos de apoio que têm a ver com essa história do México, essa história da reforma liberal no México. Mas os textos que eu coloquei aqui têm a ver com essa ideia de pensar o tema das populações indígenas americanas no período contemporâneo. São dois textos. O primeiro, um texto muito interessante, muito sofisticado, do Jorge Pavés Ojeda, chamado Cartas Mapuche no século XIX, em que ele faz uma compilação de cartas escritas pelos índios Mapuche do Chile, especialmente do Chile. Tem também Mapuches que vieram para a Argentina e que também são recuperados nessa coletânea. Então, essa etnia Mapuche no Chile, também na Argentina, e que ao longo do século XIX recorreu largamente à escrita de cartas para negociar com as elites, negociar tratados de paz, negociar direitos, negociar territórios. E essa escrita de cartas, que vão muitas vezes mesclar idiomas, um pouco de espanhol, um pouco de Mapuche, há aí uma prevalência do espanhol, mas ele não é exclusivo. Essa escrita de cartas vai na direção daquilo que eu dizia a vocês, ou seja, da preocupação em reconhecermos a capacidade de agência dessas populações. Por muito tempo, a história dos índios na Argentina, por exemplo, foi contada como a história da guerra, da campanha do deserto. Ou seja, a história do momento em que os índios foram derrotados e dizimados no final do século XIX. O capítulo História Indígena se encerrava com a história da sua derrota em face do Estado Nacional e do seu quase que desaparecimento. Né? Os índios deixaram de existir na Argentina, o que não é verdade, porque houve uma reconfiguração depois das campanhas do deserto, mas é lógico que eles não desapareceram, mas é como se eles tivessem perdido seu lugar na história. E hoje vem se contando uma história de cacicazgos indígenas, ou seja, cacicados indígenas, de confederações indígenas que se formaram no século XIX e que tiveram um poder de barganha grande. Ou seja, esses índios lutaram, esses índios resistiram, esses índios negociaram e, em maior medida na Argentina, em medida um pouco mais suave no Chile, porque a coisa lá foi um pouco mais tortuosa, esses índios foram derrotados no século XIX. Então, vamos trabalhar o Peru, comunidades camponesas, modernização e sublevação no Peru. Aqui também a ênfase recai sobre a questão rural, a questão agrária e do índio, porque também no Peru as populações indígenas eram centrais, né? Inclusive em termos demográficos. E não é possível se pensar o Peru sem se reconhecer a centralidade do problema indígena, das comunidades indígenas, e isso foi algo importante no curso da formação do Estado Nacional peruano. E na segunda parte da aula, nós vamos discutir um texto de um historiador peruano, que é um historiador peruano, digamos, entre aspas, datado, ou seja, um historiador que
deve ser lido à luz do momento em que ele escreveu, do momento em que ele pensou o Peru. Nem tudo que a gente vai ler aqui vai ser a última palavra em termos da historiografia, porque às vezes é importante também recuperar não só o conteúdo das pesquisas, mas também o momento, as motivações, as preocupações que estiveram por trás de certas interpretações. Aqui alguém já leu 100 Anos de Solidão? Não. Tá, são poucas pessoas, né? São poucas pessoas. Então, é um livro que é um romance que, por um lado, vocês vão fazer muitos paralelos com o curso e acho que esse diálogo vale a pena. Por outro lado, ele é uma leitura clássica, que ilumina, que faz pensar, que faz sentir esse grande tema da América Latina e que realmente, do ponto de vista literário, também é uma obra-prima. O livro foi tão lido e ele fez tanto sucesso e ele foi de alguma forma tão avassalador em termos de não sobrar espaço para mais nada na literatura latino-americana, que hoje existe uma reação aos 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques. Tem movimentos de escritores que dizem quase que abaixo 100 Anos de Solidão, chega de 100 Anos de Solidão, porque já saturou, né? E é como se outros escritores dissessem a outros temas, a outras formas de narrativa. A América Latina não precisa ficar eternamente presa a esse modelo dos 100 Anos de Solidão e do chamado realismo mágico. Então, vocês devem saber disso, que hoje o movimento já é um pouco de se afastar dessa obra que ocupou um espaço tão extraordinário em uma certa representação da América Latina como um lugar inóspito, de um tempo que tem um outro ritmo, é uma outra temporalidade, das gerações, das guerras. Tudo se perde um pouco e, inclusive, o leitor se perde muito no livro, porque os nomes se repetem ao longo das gerações. E você, lá pelas tantas, não sabe exatamente em que geração você está. Bom, entretanto, eu acho que não dá para fazer a crítica sem ter tido a experiência, né? Então, eu acho que, para quem não leu, a minha primeira sugestão é esse romance. É esse. E depois uma outra sugestão que eu faço é a do General Misseu Labirinto, do Gabriel Garcia Marques, que conta a história do Simão Bolívar. E conta a história do Simão Bolívar justamente no final da sua vida, caminho do exílio, bastante desgostoso, doente, e a visão dele sobre uma nova ordem que está ruindo. Então, um livro melancólico, mas muito bem escrito. E, finalmente, aí uma outra possibilidade é o romance do Augusto Roa Bastos, que é um escritor paraguaio. E nesse romance, Eu, o Supremo, ele conta a história quer dizer, uma história, claro, ficcional, mas é inspirada na figura do ditador paraguaio Gaspar Rodrigues de Francia, que governou o Paraguai durante décadas após a independência. É um romance extremamente bem escrito e que faz parte de um certo rol de romances da América Latina que se dedicaram ao tema da ditadura e da figura do ditador. Há vários romancistas importantes dessa safra do chamado boom literário da América Latina, nos anos 1960, vários escritores do boom literário que escreveram sobre ditadores. Não gratuitamente, né? Claro que havia também um diálogo com as circunstâncias do presente, mas que muitas vezes foram recuperar ditadores do passado, como é o caso do Eu, o Supremo. Então, também é uma leitura grandiosa. Aula seguinte, uma aula sobre fronteiras, territórios indígenas e campanhas de anexação na Argentina do século XIX. Justamente o tema dos índios na Argentina e das campanhas do deserto. E nessa aula haverá uma conferência do professor Gabriel Passetti, professor da Universidade Federal Fluminense, que tem um livro publicado sobre o tema, que é um livro muito interessante. Ele já veio falar em outros cursos meus e realmente foi uma pessoa que contribuiu para
trazer para o Brasil todo o movimento de renovação, de reflexão que estava em curso a respeito do lugar dos índios na Argentina do século XIX. Um tema também saborosíssimo. Como texto de apoio, um texto da Florência Malon, que é uma historiadora que tem muitos estudos sobre a temática indígena no Peru e no México, e esse texto, As Sociedades Indígenas Frente à Nova Ordem, é um capítulozinho da história da América Latina publicada pela Unesco e que apresenta uma visão geral sobre o lugar dos índios na América Latina no século XIX. Então fica como sugestão. Aula seguinte, nós passamos do mundo rural para o mundo urbano e vamos discutir o Chile e a Colômbia, origens de uma consciência de classe, que é a questão dos artesãos urbanos no Chile e na Colômbia, e um pouco da história desses dois países e, ao mesmo tempo, dois textos que vão nos levar para esse debate acerca dos artesãos, de uma certa identidade de classe, da capacidade de associação e o debate que existe atualmente em torno disso. Então, são dois textos, o primeiro deles, do Sérgio Gonçalves, O Mundo das Casas de Lata, A Vida na Pampa Salitreira, que faz parte da história da vida privada na Argentina. A Pampa Salitreira é o deserto do Atacama, onde se explorava salitre no Chile na virada do século. E o outro texto, do David Sowell, A Sociedade Democrática de Artesãos de Bogotá, que é um texto que vai falar desses artesãos na Colômbia, nas cidades no século XIX, e o que era essa estratégia de associação que os artesãos mobilizavam. E para isso ele vai polemizar com a historiografia de matriz marxista e vai refutar algumas das interpretações que foram feitas sobre o tema. Eu não dei o outro texto para vocês, mas posso dar como texto complementar e vou apresentar aqui um pouco as origens do debate para vocês entenderem onde ele se situa. Na aula seguinte, Educação e Cultura Popular na Argentina e no México. Essa é uma aula que também é uma aula que me toca particularmente. Eu fiz a minha tese de doutorado em temas que vão um pouco por aí, que tem a ver com as políticas educacionais de criação da escola primária, de criação de bibliotecas populares, as iniciativas de difusão cultural e de ideias através do teatro, dos impressos, do teatro de fantoches. Então, vou falar um pouco desse cenário de uma certa circulação cultural e intelectual, mas em busca dos setores populares, na Argentina e no México desse período, e o texto, que é um texto que eu gosto bastante, do William Beasley, é um historiador dos Estados Unidos, especialista em México, e que vai falar do papel justamente dos chamados titeriteiros. Os titeriteiros são aqueles que fazem o teatro de títeres, ou seja, que fazem o teatro de fantoches. E ele vai mostrar a centralidade desses titeriteiros para a circulação de opiniões políticas no México do XIX, ou seja, o teatro itinerante vai e carrega consigo certos olhares, certas notícias, certas interpretações que vão formando uma certa opinião pública. Então, bem interessante, faz parte de um debate que nós vamos fazer aqui sobre o tema da formação do espaço público e da opinião pública no século XIX, que não necessariamente se deu através de pessoas alfabetizadas que sabiam ler, que sabiam escrever e que, por isso, puderam fazer parte desse espaço público. Mas que esse espaço público também se valeu de formas de comunicação oral ou visual. Quer dizer, a visão de que a modernidade depende da escrita para acontecer é uma visão que deve ser relativizada. A modernidade, o espaço público também podem brotar de outras formas de circulação que não necessariamente escritas. Tá? Isso tudo remete àquele texto do Jürgen Habermas sobre a formação do espaço público,
é um texto dos anos 60, um texto clássico, e que engessou um pouco o olhar dos historiadores em torno dessa visão de que a escrita era a condição, a difusão do alfabeto, da alfabetização, era uma condição para o nascimento da modernidade. Claro que isso tem um lugar, mas esse lugar é difuso e ele pode se conciliar com outras práticas, tá? Então, essa aula vai por esse caminho. A aula seguinte, os científicos e a modernização do México nas últimas décadas do século XIX. Essa é uma aula sobre o regime do porfiriato no México, a ditadura do Porfírio Díaz, que governou o México por décadas até a Revolução Mexicana, já no início do século XX. E o porfiriato é um momento de grandes transformações no México, de modernização, a cidade do México cresce, incorpora uma série de serviços modernos, né, que vão chegando, bonde, etc. E nós vamos falar um pouco sobre o perfil dessa modernização do México nesse período e, ao mesmo tempo, o projeto de nação do Porfírio Díaz. Esse é o momento em que o Estado mexicano se consolida como um Estado centralizado. Depois de décadas de guerra civil, de invasão do México pelos Estados Unidos, pelos franceses, e esse é o momento em que o Estado se consolida. Então, vamos tratar também do tema da formação da nação e na segunda parte da aula vamos analisar imagens que são pinturas históricas que fazem parte desse movimento de se construir um certo panteão nacional, um certo panteão de imagens que expressassem a nação, expressassem a origem da nação, a história da nação e os elementos que formavam a nação. Pensando a América Latina mais conjuntamente, já não se trata de uma temática nacional, natureza e sociedade latino-americanas na consciência planetária, projeções imperiais, ou seja, vamos falar de como a América Latina é percebida, é representada por não americanos, por não latino-americanos, mas sobretudo por esses países como a França, como a Inglaterra, que estão empenhados em construir uma consciência planetária, uma consciência do mundo, em mapear o mundo, em se pronunciar sobre o mundo, em representar o mundo e fazem isso através de muitas estratégias. Por exemplo, através dos chamados relatos de viagem que ganham muita popularidade no século XIX. Né? O Humboldt, por exemplo, daqui a pouquinho vou falar dele, teve a sua obra publicada e essa obra depois foi reeditada em vários formatos, aos pedaços, integral, e foi lida por um público grande. Então a questão é, o que é essa América Latina aos olhos dessas projeções imperiais? O que é essa Europa que se expande, que é imperialista no final do século XIX, que quer formar grandes impérios, se expande para a África, para a Ásia e olha também para a América? Qual é o lugar da América Latina nessas projeções?